20 de março de 2017, Seleção Brasileira inicia treinos em São Paulo para confrontos que podem definir classificação à Copa do Mundo da Rússia. Em clássico emocionante, cheio de oportunidades de gol, Palmeiras vira no finalzinho, vence o Santos e garante a classificação no Campeonato Paulista. Após derrota para a Ferroviária, Corinthians se reapresenta em semana de dose dupla no Campeonato Paulista. Na quinta-feira tem Red Bull em Itaquera e no domingo, clássico contra o São Paulo no Morumbi. Renan Ribeiro vai bem, mas São Paulo faz pior jogo do ano e só empata com o Ituano no Morumbi. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando da Seleção Brasileira, que novamente está reunida para mais 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Quinta-feira, o jogo é contra o Uruguai em Montevidéu. E na terça da semana que vem, dia 28, a equipe do técnico Tite recebe o Paraguai lá na Arena em Itaquera. E o nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o primeiro treino da nossa seleção. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. Boa noite a você, aos nossos telespectadores. Falamos ao vivo aqui do CT Dr. Joaquim Grava, que é a sede do Corinthians, pelo menos da seleção, pelo menos neste momento, para o primeiro treinamento, visando esses 2 compromissos importantes que você bem destacou pelas eliminatórias da Copa. A seleção brasileira, que é líder desta competição, ela tem 27 pontos. E o Uruguai, que é o adversário do Brasil da próxima quinta-feira, tem 23 pontos. E esse primeiro confronto contra a seleção do Uruguai pode dar à seleção brasileira a classificação para a Copa da Rússia do próximo ano. Na matemática, a seleção brasileira joga por uma vitória simples e até por 2 empates contra Uruguai e Paraguai na próxima semana, dependendo de algumas combinações de resultado. O Brasil, nessa rodada, com esses 2 jogos, pode já garantir vaga para o Mundial da Rússia. O técnico Tite ontem recebeu por volta de 21 horas, juntamente com sua comissão técnica, os jogadores num hotel aqui bem próximo ao aeroporto e também ao CT Dr. Joaquim Grava, na cidade de Guarulhos. Nós estivemos acompanhando a chegada dos jogadores. O Tite trabalhou hoje aqui, mas não tem todos os jogadores à disposição. E ontem, ainda na chegada desses atletas, nós conversamos com o zagueiro Gil, que foi um dos primeiros atletas a se apresentar ao técnico da seleção brasileira. Essa paralisação de final de ano, a retomada dos trabalhos agora, de alguma forma quebra o ritmo, o embalo que a seleção vinha apresentando? Não, acho que o mais importante é que a maioria dos jogadores continua jogando seus campeonatos, continuaram jogando seus campeonatos. Então, e todo mundo tem consciência daquilo que pode fazer. Então a gente está se reunindo agora aqui para poder começar já amanhã a pensar em fazer bons treinos para apresentar no jogo também. Amanhã você volta para o CT Joaquim Grava, mas está ansioso para voltar à Arena Corinthians na terça-feira da próxima semana? Também, né? Acho que é uma coisa de cada vez, mas a gente fica um pouco ansioso de poder voltar lá no CT. Eu já fui lá ontem também, então já me sinto bastante em casa. Então acho que o mais importante é se preparar bem. E essa preparação, Michele, começou agora há pouco, né? No início da tarde aqui no CT Dr. Joaquim Grava. Nesse momento, o campo número 3 já vazio, terminou a atividade. Apenas 14 jogadores dos 23 convocados estiveram à disposição nessa atividade. 6 atletas das categorias de base do Corinthians complementaram o trabalho que foi comandado pelo técnico Tite. Alguns jogadores ficaram no departamento integrado, realizando o trabalho de relaxamento muscular. Por exemplo, o Dudu, que jogou o clássico de ontem contra a equipe do Santos, se apresentou já hoje pela manhã, juntamente com o Fagner. Esses jogadores fizeram uma movimentação mais tranquila, mais suave. Dos 14 jogadores que aqui estão e que vieram para o campo, apenas 5 dos titulares estiveram nessa atividade. O lateral Marcelo, o zagueiro Miranda, que daqui a pouco conversa conosco, mais Paulinho e Renato Augusto, os 2 jogadores que atuam no futebol chinês, e Casemiro. Amanhã pela manhã, por volta de 7, 8 da manhã, os 23 jogadores já estarão à disposição do técnico Tite. A logística é muito complicada, os jogadores vindos, cada um dos seus respectivos países onde atuam. O Neymar, o Daniel Alves e o Alisson, goleiro da Roma, serão os últimos a se apresentarem. Estão chegando ainda alguns outros jogadores no início, final de tarde, início dessa noite, e amanhã o técnico Tite comanda sim um trabalho
trabalho praticamente já pronto da equipe para enfrentar a seleção do Uruguai. A viagem para Montevidéu, Michele, acontece amanhã à noite. Amanhã à noite, depois do treinamento de amanhã à tarde, que será realizado no CCT da Barra Funda, às 15h30. Aí a seleção segue para Montevidéu. Na quarta-feira, no Estádio Centenário, local da partida, acontece o chamado reconhecimento do gramado e aí, quem sabe, a confirmação da seleção brasileira para essa partida. O que se sabe de mais importante em relação à formação é que o Gabriel Jesus, como é sabido, né, está se recuperando de uma lesão, ele não foi convocado e o Diego Souza apareceu entre os chamados pelo técnico da seleção brasileira como novidade. E aí fica a dúvida de quem vai jogar no lugar do Gabriel Jesus para a partida primeira contra a seleção do Uruguai. Não é porque o Diego Souza foi convocado que ele é o grande favorito. Muito se aposta aqui no Firmino. O Firmino ficaria com a vaga do Gabriel Jesus, mas existe uma possibilidade para o Diego Souza. Isso nós vamos observar mais atentamente no treinamento de amanhã. A seleção brasileira provável, que deve ser confirmada pelo técnico Tite, terá Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto, mais o Felipe Coutinho, na frente o Neymar e o Firmino. Nós estamos bem ao lado da sala de entrevistas coletivas, a sala de imprensa do CT Dr. Joaquim Grava, onde daqui a pouco estarão por aqui o Miranda e também o Paulinho. Serão os dois jogadores que vão para a entrevista coletiva já para abordar esses dois próximos jogos. Repito, se o Brasil vencer o Uruguai na próxima quinta-feira em Montevidéu, garante vaga para o Mundial da Rússia, mas ainda tem mais 6 partidas pela frente. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Godoy. O que a gente pode esperar da seleção brasileira em campo aí essa semana? Boa noite, Michele. Boa noite, Godoy. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É um jogo muito difícil para a seleção brasileira, mas até aí era difícil o Equador em Quito, era difícil a Colômbia, era difícil a Argentina. E o Tite está aí com 100% de aproveitamento. Um aproveitamento surpreendente. Então, o Uruguai também é muito difícil, ainda mais jogando em Montevidéu e a seleção com a segunda melhor campanha nas eliminatórias, está em segundo lugar. Quer dizer, não, o Brasil deve encontrar muitas dificuldades, mas o efeito Tite é tão grandioso que não vou ficar surpreso nada da seleção vencer mais uma e já garantir matematicamente o seu lugar na próxima Copa do Mundo, que, confesso, eu coloquei em dúvida desde aquele 7-1 para a Alemanha lá atrás na Copa do Mundo. Godoy, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Boa noite aí para o pessoal que está triste, chorando, e também para aquelas pessoas que estão felizes da vida com os resultados que seus times alcançaram, né, nessa rodada. Em relação à seleção brasileira, o momento é de muita tranquilidade, favoritismo total, mesmo jogando contra o Uruguai em Montevidéu, cidade maravilhosa. Gostei muito quando lá estive, eu, Celso. E Brasil, por enquanto, tudo calmo. Mas se perder, o pau vai comer. Nossa, sério? Sério, eu vou falar uma coisa. Você tá parecendo um mosquitinho da dengue, hein, Michele? Hoje eu tô aqui em homenagem ao Santos, ao Corinthians. Isso é bacana, né? Cursinho, mosquito da dengue show, sai pra lá, sai fora. Mosquitinho ali. Não, também tem a camisa de presidiário do Corinthians também, que é desse jeito, né? Bom, hora de falar de Campeonato Paulista. Santos e Palmeiras entregaram o que se esperava de duas equipes com grandes jogadores. Um belo jogo de futebol. Com muitas chances para os dois lados e em noite inspirada dos goleiros, o Verdão conseguiu virar no finalzinho do jogo e chegou à melhor campanha do Paulistão. Garantiu vaga na próxima fase e quebrou um tabu de 6 anos sem ganhar na Vila Belmiro. Veja em detalhes a reportagem de Fernando Gavini. Com 1 minuto de jogo, o chute perigoso de Lucas Lima deu a pinta do que seria o clássico na Vila Belmiro. Chances para os dois lados, como esta defendida por Vladimir em chute de Borja. A entrada feia em Lucas Lima, que rendeu o cartão amarelo para Felipe Melo, foi exceção numa grande partida. O que não deu para entender foi como Vitor Bueno perdeu este gol. Inacreditável! Isso sem contar a bola na trave na cabeçada de Bruno Henrique e no desvio de letra de Ricardo Oliveira. Mas no finalzinho do primeiro tempo, quem trabalhou foi Vladimir, numa falta cobrada por Borja, numa cabeçada mortal de Mina e num chute de guerra de fora da área.
No começo do segundo tempo, mais um susto salvo por Vladimir. Mas a partir daí, só deu Fernando Praz. No chute de Ricardo Oliveira, na bola cara a cara de Vitor Bueno, que não valeu porque já estava parado, mas valeu pela defesa do palmeirense. Teve também mais uma linda defesa no desvio de Lucas Veríssimo. A bola só entrou mesmo quando bateu em Jean, tirou o Praz da jogada e sobrou para Ricardo Oliveira empurrar para a rede. Pelo volume apresentado, pelas chances criadas, era justa a vitória do Santos. Mas não se pode vacilar contra um time como o Palmeiras. Em apenas 3 minutos, 2 gols. A vacilada começa com Bruno Henrique, que perde a bola para Jean. O lateral tabela com Roger Guedes e bate cruzado para empatar o jogo. Aos 42, olha Roger Guedes de novo. Ele dá o drible da vaca em Zeca e cruza. A defesa desvia, mas ela sobra para William virar o clássico e transformar definitivamente uma derrota que parecia certa em vitória. É inexplicável um jogo como esse, o volume que nós tivemos, a quantidade de jogadas que nós criamos, o número de bolas que nós chutamos no gol do Fernando, a noite do Fernando. Eu acho que isso sim é que explica o resultado. Com as correções, nós conseguimos retomar o jogo, né, com a entrada do Guedes e com a entrada do William, né, e fomos buscar, né, não sei se é superação ou se é não desesperar, tentar jogar, saber que nós tínhamos condições de empatar e de virar o jogo aqui. Nós fomos até o final. E o Praz esteve numa noite diferenciada. A explicação de uma partida como essa é isso. Não temos onde encontrar uma outra condição que não seja essa. Em 3, 4 minutos o Palmeiras foi muito feliz pela capacidade individual de seus jogadores e virou uma partida. Você tendo um grande goleiro como o Fernando Praz é importantíssimo, né, para um time que quer chegar longe. Mas eu vejo também o goleiro do Santos também foi muito bem. O futebol tem momentos que você não consegue explicar aquilo que tem se passado em 90 minutos. É diferente de vôlei e basquete. A melhor equipe da partida vai ganhar o jogo, fatalmente irá ganhar. No futebol, não. A vitória no Clássico garante a classificação antecipada para as quartas de final do Palmeiras, que passa também a ter agora a melhor campanha de todo o Campeonato Paulista. Já o Santos continua em terceiro de seu grupo, atrás do Mirassol e da Ponte Preta. Faltando 3 rodadas para o final da primeira fase, o Peixe ainda tem que somar pontos se quiser conseguir a classificação. O Santos vai buscar a sua classificação, vai lutar até o último momento e vai encontrar um caminho, podem ter certeza. Pois é, jogão, hein? Acho que um melhor do campeonato e um dos melhores dos últimos tempos. Muito bom, jogo de Champions League, entendeu? Ou Lampião League. Mas é interessante nisso daí que com todo esse elenco que o Palmeiras tem, tanto é que individualmente nas substituições resolveu o jogo, é igual detalhe, você usa o step do carro para resolver o problema, se usar os reservas não resolverem o problema, não adianta usar a reserva, né? Os substitutos. E o Palmeiras ganhou, mas foi inferior ao Santos. Tanto foi inferior ao Santos que o melhor jogador em campo foi o goleiro. Um time que tem os jogadores que tem o Palmeiras, coletivamente tem que jogar mais, se impor mais e superar o adversário em volume de jogo e em oportunidades. Portanto, ainda ganhou, mas ainda não é o futebol ideal que o torcedor palmeirense quer ver. Mas em termos de resultado, excelente para o Palmeiras. Celso! Pois é, e aí você vê, né, só falta algum estúpido querer a cabeça do Dorival que perdeu para o Palmeiras. Olha a maneira como jogou o Santos. Quer dizer, vai dizer que a culpa é do treinador pela derrota? A falha falha individual, né, de competência, como tivemos aí do Vitor Bueno, tivemos também do Ricardo Oliveira. Então falhou, quando falhou não fez. E o jogador do Palmeiras, alguns jogadores do Palmeiras tiveram a felicidade de entrar e fazer. No caso aí é o William Bigode, filho do Motorzinho, e o Roger Guedes, que ganhou na corrida do Zeca e cruzou bem. Claro, e o goleiro do Santos também, que fez umas
defesas fantásticas no jogo. Mas goleiro não fez nada mais do que obrigação. O goleiro está lá para isso. Mas acabou, né? O goleiro está lá para isso. Tanto ele como o Fernando Praz tiveram uma noite maravilhosa. É interessante esse gol, o primeiro gol que o Santos sofre. O Vladimir, se o Vladimir não toca na bola, a bola não teria entrado, né? Ele vai tentar defender e a bola acabou pegando um efeito e entrou. Mas é o futebol. O futebol não é feito para fazer justiça. É só dar informação aqui. Futebol é para dar emoção, para ter emoção. O negócio de justiça é para aquela mulher que está com um pano nos olhos sentada lá em Brasília faz tempo lá e não está enxergando nada. Só para dar informação aqui do site gazetesportiva.com, a diretoria do Santos acertou um patrocínio master de 16 milhões de reais com a Caixa. Mais informações lá no site. E agora vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber, você acha que o Santos vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista? Dá, Celso, com tranquilidade ou é muito tranquilidade difícil? Não, mas que dá, acredito no Santos sim. E aí, Godoy? Eu acho que é possível, principalmente porque a Ponte Preta deverá ser a outra classificada e o Mirassol começou como time grande e está jogando como time pequeno, a realidade que é para não ser rebaixada, né? Perdeu já 4 jogos que não ganha, não vence. Então eu acredito que o Santos classifique sim e acho que o São Paulo também vai ter dificuldade. O São Paulo também vai ter dificuldade para classificar pela bola que está jogando, principalmente se perder para o Corinthians dentro do Morumbi. O que não deixa de ser um resultado até um tanto quanto normal pela bola que o São Paulo está jogando. Dependendo do Cueva... Que não vai jogar, né? Nem Cueva, nem o Prato. Irregular do meio-campista Alain Mineiro foi suficiente para garantir a vitória da Ferroviária e acabar com a sequência de 9 jogos sem derrotas do Corinthians, né, Pascoal? Que situação. Mesmo com o resultado negativo, o Timão garantiu a classificação para a próxima fase. Veja o gol. Na Arena Fonte Luminosa, Alain Mineiro foi derrubado por Fagner dentro da grande área e o juiz deu pênalti para a Ferroviária diante do Corinthians. O próprio Alain Mineiro foi para a cobrança e acertou a trave. No rebote, a bola bateu na mão do goleiro Cássio e o mesmo Alain Mineiro dominou com o braço antes de chutar para o gol vazio. Final, Ferroviária 1, Corinthians 0. Deu na trave, bateu na minha mão e a bola subiu e o Alain dominou com o braço, né? Então foi válido até o momento, né, que ele dominou a bola com o braço. Então dominou e a bola acabou entrando. Acabou validando o gol, o árbitro, e a gente acabou perdendo a partida. Um time que jogou bem abaixo do que a gente vinha jogando, um time que vinha mostrando qualidade, vinha mostrando evolução, e hoje foi bem abaixo. Talvez, não sei se cada um pode autoanalisar, mas não sei se foi o cansaço, foi alguma coisa, mas enfim, não podemos buscar desculpas e sim trabalhar para o próximo jogo não acontecer de novo. Eu assumo, o erro foi meu, por isso que originou o pênalti, e agora é levantar a cabeça. Estou muito triste e peço até desculpas ao grupo, à torcida, a todos, e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo na quinta para voltar melhor e voltar a vencer. A preparação, a minha conversa com os jogadores foi em cima disso. A gente já está classificado, mas almejar seu primeiro lugar no geral, né? Sabíamos que ia pegar uma equipe que era o último, e quando está em último eles buscam força não sei aonde, que eles não poderiam ter mais vontade do que a gente. Essa foi a preparação desde sexta-feira, foi a preleção hoje em cima disso, e o nosso primeiro tempo a gente não conseguiu corresponder. Mesmo assim, o goleiro da Ferroviária foi o nome do jogo, né? Tadeu! Fez belas defesas e tal. E o gol também não apaga a falta de pontaria do Corinthians, a falta de precisão, mas o gol foi regular, né? Isso. Não pelo toque na trave, porque o Cássio toca nela, mas porque o Alain Mineiro ajeita claramente no braço. Isso. Agora, foi uma vergonha a bola que o Corinthians jogou, interferindo inclusive no rebaixamento da competição, né? Porque conseguiu tirar a Ferroviária da condição de pior equipe do campeonato e deixou o Audax agora nessa condição. Os 2 piores serão rebaixados, mas quem enfrentou o Corinthians completo jogou agora com essa baba de time aí, pelo menos teve a condição de ter um pouco mais de condição, teve a condição de enfrentar um adversário muito fraco, ruim, péssimo, dos péssimos. E para compensar, o assistente,
o Bruno Rizzo acabou não vendo que o Alain Mineiro ajeitou a bola com o braço, irregularidade que deveria ter sido punida. A fase do Rafael Claus não é boa e até isso acontece, porque Rafael Claus, se você não voltar a pitar como você era antes de colocar o distintivo da FIFA, meu filho, você vai... Tanto é que você viu o clássico ontem, arrebentou o Flávio Rodrigues de Souza, terminou o jogo 2-1 nos últimos minutos e ninguém está falando nada da arbitragem. E o distintivo não é FIFA. Você aí, máxima graduação, fazendo essas porcariadas que você anda fazendo com o apito na boca e ainda ajudado pelos assistentes fracos também, como você viu aí em Araraquara. Melhor para a Ferroviária. Eu acho que a Ferroviária não vai cair, não. Ela tem um dirigente lá muito forte, joga bem o dirigente que tem lá e esse dirigente vai ajudar a Ferroviária a não ser rebaixada. Naquela que foi considerada a pior apresentação desde que o técnico Rogério Ceni assumiu a equipe, o São Paulo empatou com o Ituano 1-1 num jogo que teve de positivo apenas a atuação do goleiro Renan. Veja como foi essa partida na reportagem de Adriano Dolfi. Sábado foi chuvoso, mas com atrativos e novidades no Morumbi. No ataque, Lucas Prato jogando com uma máscara de proteção. No banco, o duelo dos pentacampeões Rogério Ceni e Roque Júnior. E no gol do tricolor, Renan Ribeiro como titular, com Denis no banco de reservas. E logo no início, Renan Ribeiro fez este milagre no chute a queima-roupa de Simeão. A segunda chance também foi do time de Itu, no perigoso chute de Marcelinho, que acabou desviando na zaga. Até os 42 minutos, o São Paulo não havia dado um único chute a gol. Até que Lucas Prato foi ao meio-campo para receber a bola e tramou uma boa jogada que acabou na conclusão de Cueva. 1-0 São Paulo. No segundo tempo, logo a 1 minuto, Renan teve o nome gritado após essa defesa no chute de Simeão, que exigiu muito reflexo. O goleiro também contou com a sorte no chute de Simeão, sempre ele que passou raspando a trave. Na cobrança de falta, Renan soltou a bola e Simeão mandou para o gol, mas o árbitro anotou o impedimento. O gol do Ituano foi questão de tempo. Renan defendeu o chute de Igor, mas não evitou o gol de Simeão. 1-1. O São Paulo foi para cima, tentou com o Wellington Ney e depois com o Lucas Prato. A bola bateu na trave. Renan Ribeiro ainda salvou o São Paulo em 2 oportunidades. Nesta, uma cabeçada a queima-roupa, outro milagre. E no contra-ataque, Cueva recebeu livre, mas Fábio salvou o Ituano. E terminou assim, São Paulo 1, Ituano 1. Jogamos bem, finalizamos mais do que o São Paulo, chegamos mais, tivemos mais chances de gol. Fomos consistentes dentro da estratégia que foi montada e acredito que se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, principalmente no momento das finalizações, nós teríamos saído daqui hoje com uma vitória. Hoje foi a nossa pior atuação desde que eu assumi o clube. Hoje nós não conseguimos, não sei se por ter jogado já quarta-feira, um jogo à noite e viajado o dia inteiro, também um pouco do cansaço, mas hoje foi um jogo atípico com relação ao que a gente vem apresentando desde janeiro, desde a Florida Cup. Hoje foi talvez o nosso jogo menos intenso, o nosso jogo mais fraco. Muito bem, jogou super bem, fez um ótimo jogo, boas defesas, uma defesa muito boa no primeiro tempo, uma no início do segundo tempo muito boa, um escanteio, né, um cabeceio que acho que pegou no rosto dele, da onde eu estava, não sei, não tenho certeza. E deu azar no gol, porque a bola foi chutada, ele fez o posicionamento correto, o cara acho que pegou meio errado na bola, ao que me parece. Se ela passa, talvez até um zagueiro nosso afastaria a bola, né? Mas fez a defesa parcial naquele momento, fez uma partida muito boa. A partida foi horrível, né? O São Paulo foi horrível. Como diria o Mané Simpatia lá em Birigui, a partida foi horrorível. Horrorível. Horrorosa com horrível. Acho que a única coisa que serve de alento para o São Paulino foi a presença do Renan,
Porque o Renan sim se destacou. Quem diria que o Ituano, com todo o respeito que merece o Ituano, claro, ia fazer o nome do Renan. Porque o Renan fez boas defesas importantíssimas e talvez pode estar aí, sabe, ganhando a confiança não só do torcedor, como já ganhou, mas também do Rogério Ceni. Agora, o futebol apresentado foi pífio, foi fraco. Eu fico muito à vontade, que eu tenho elogiado muito São Paulo, mas... O que está acontecendo, sabe? É o esquema que não está dando certo? Não, é a Cueva dependente? O esquema é bom, sim, o Cueva sem dúvida. É o principal jogador de São Paulo. Com o Cueva, o São Paulo apresenta um futebol, sem ele o São Paulo é... Mas não pode, né, limitado. ser tão dependente de uma pessoa só, Godoy. Mas muita desculpa, sabe? Muita desculpa, cara, mas muita desculpa. É São Paulo, campeão do mundo. É muita desculpa, cara, mas cada desculpa esfarrapada, sabe? Porque talvez tenha viajado à noite. Pô, tá tudo cansadinho. Tá de brincadeira. Então o time já começou cansado, porque desde o começo não tá jogando nada. Faz 3 partidas. Você tá cansado? Cansado, desgastado, você vai perceber durante o jogo, cara. Durante o jogo. Agora o time já começa morto, já começa no apogeu da lona, no bico do corvo, no saco do IML. Aí vem cansar, porque jogar papo furado. Rogério Ceni, menos, vai. Nem comendo a carne dos frigoríficos lá fica ruim desse jeito. Deus me livre, cara. Muito papo mentiroso, muita desculpa. Muita desculpa. O torcedor daqui a pouco vai perceber. O torcedor vai perceber, entendeu? Se cuida. Mais 5 partidas completaram a 9ª rodada do Paulistão. O Red Bull Brasil fez valer o mando de campo e venceu São Bernardo em Campinas 2-1. Linense e Botafogo ficaram no 0-0 em Lins. O Santo André conseguiu um importante resultado ao vencer o Mirassol 3-2 em Mirassol. A Ponte Preta perdeu do Novo Horizontino dentro do Moisés Lucarelli por 2-1. E em Osasco, São Bento venceu o Audax, pior time do Paulistão, por 1-0. Campeonatos estaduais pelo Carioca, no Engenhão, Botafogo e Vasco não saíram do 0-0, numa noite inspirada também dos goleiros. E depois da partida, o presidente do Cruz Maltino, Eurico Miranda, confirmou que Milton Mendes é o novo técnico do clube. Ele foi apresentado agora à tarde, já comandou o primeiro treino e o Flamengo só conseguiu a vitória no finalzinho do jogo, enquanto o Fluminense decepcionou a torcida diante do Nova Iguaçu. Mas a gente começa agora pelo sul do Brasil, onde o Inter venceu em casa numa partida importante para o ídolo D'Alessandro. No jogo de número 350 do meia D'Alessandro, o Internacional sofreu, mas conseguiu a vitória sobre o São Paulo de Porto Alegre. Nico Lopes marcou no finalzinho do primeiro tempo e definiu o placar, 1-0. Já o Grêmio ficou no empate contra o Veranópolis na Arena. Gustavo, aos 26 do primeiro tempo, abriu o marcador para os visitantes. Luan, no começo do segundo, deixou dele e garantiu um pontinho ao Grêmio, que segue em terceiro lugar. Em Minas Gerais, o Cruzeiro ficou no empate com a Tombense no Mineirão. Arrascaeta, convocado para a seleção uruguaia, fez 1-0. Mas Alex Gonçalves, logo no primeiro minuto do segundo tempo, definiu a igualdade. 1-1 e só. Já o Atlético começou os trabalhos para cima do tricordiano com o Fred. Na etapa final, Jefferson Gomes arriscou de longe e o goleiro Giovani aceitou. Tudo igual. Só que aos 46, Rafael Moura, o He-Man, assegurou a vitória do Galo em Três Corações, 2-1. No Rio de Janeiro, o Fluminense tomou um susto logo aos 5 minutos de jogo com esse gol de Marlon, 1-0 Nova Iguaçu. A resposta do tricolor veio rápido. De cabeça, Pedro empatou aos 12. Ainda no primeiro tempo, a equipe da Baixada voltou a ficar na frente com Adriano. E no segundo, o Nova Iguaçu definiu a vitória no gol contra de Nogueira. Final 3-1. Fora de casa, o Flamengo passou pelo Resende nos acréscimos da etapa final. Felipe Viseu marcou aos 46 e definiu o resultado em Volta Redonda, 1-0. Hora de voltar ao CT Joaquim Grava, onde a seleção brasileira principal iniciou os trabalhos para os confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Cadê o repórter Osmar Garrafa? Ele está lá acompanhando a entrevista coletiva do volante Paulinho e do zagueiro Miranda. Muita confiança. Nesse momento, a entrevista coletiva, Michele, de Paulinho e Miranda, aqui no CT Dr. Joaquim Grava. Vamos ouvir. Da vitória. Claro que sabemos da qualidade do adversário, a sua característica, a sua filosofia de jogo.
mas chegarmos lá e colocar o nosso padrão de jogo, temos tudo para conseguir um grande resultado. Do lado de cá, Paulinho. Aqui, tudo bem? O Renato disse hoje para a gente que de repente vai ser um jogo semelhante àquele do Equador, que foi o primeiro da chegada do Tite. De repente vai ter que jogar um pouquinho mais para trás, de repente tem que sofrer um pouco no jogo. É isso mesmo, até porque o Uruguai não perde em casa desde 2010. Bom, eu acho que vai ser um jogo muito truncado, né? E se nós tivermos que talvez ter um pouco mais de atenção na parte ali de trás, nós sabemos que iremos enfrentar uma pequena pressão, uma grande pressão, depende do nosso comportamento dentro do campo, mas a gente vem treinando e trabalhando para situações. Mas eu acho que tem que ter uma cabeça boa, uma tranquilidade, concentração, principalmente no início da partida, onde eles podem nos pressionar um pouco mais. Paulinho, boa noite. Boa noite. Claro que você, os ex-corintianos, jogadores que passaram pelo Corinthians, o Tite, estão sendo quase que sistematicamente perguntados sobre voltar aqui ao CT e tal, mas não só o CT, o ambiente, quando você vê todos esses jogadores reunidos, Gil, Renato Augusto, o Edu Gaspar, o Kleber Xavier, o Silvinho, te dá mesmo uma espécie de flashback, te volta as memórias da sua passagem pelo clube? Como é que você lida com isso? Bom, todas essas pessoas tiveram uma história muito bacana aqui no Corinthians. E é claro que ficamos felizes por estar retornando, estar novamente no centro de treinamento do Corinthians. Falando particularmente, foi um clube que me deu a oportunidade e a chance de ter grandes conquistas aqui dentro. Então é sempre bom rever os funcionários, as pessoas que aqui estão hoje, que tive o prazer e o privilégio de trabalhar junto com eles, e me sinto honrado e feliz. Claro que quando estamos aí reunidos, aquele bate-papo dos velhos tempos, acho que isso é importante no futebol também. Paulinho, aqui à sua esquerda. Bem? Também. Paulinho, antigamente nas coletivas da seleção o foco era sempre o Neymar, né? Praticamente todas as perguntas. Hoje a gente vê que tem bastante do Tite. Isso para o jogador é bom, de certa forma, essa barreira talvez que o Tite faça para os jogadores terem tranquilidade dentro de campo? Para vocês é bom esse tipo de coisa? Bom, acho que vocês vêm observando o trabalho que vem sendo feito. E, professor, como eu falei, o professor Tite passando todas as orientações, informações para nós. E eu acho que todos nós, cada um tem uma responsabilidade grande, assim como o Neymar, assim como, enfim, todos. E o professor Tite sempre nos passa algumas orientações para que a gente sempre esteja ligado em algumas coisas, né? E não só o Neymar, mas eu acho que todos nós aqui temos uma responsabilidade muito grande. Paulinho, aqui na sua direita. Boa noite. Quando você foi convocado pela primeira vez, muita gente questionou pelo fato de jogar na China. Passados alguns meses já desde aquela primeira convocação, com a seleção muito bem, você é titular absoluto hoje em dia do time, ninguém mais questiona a sua... absoluto. Tudo bem, então, por enquanto, continua como titular. E ninguém mais questiona a sua participação na seleção. Você, o Renato, o Gil, vocês têm que fazer algo a mais para estarem na seleção? E aí, quando eu falo algo a mais, é o treinamento a mais na China, com um preparador físico próprio, chegar antes dos companheiros aqui na seleção brasileira, na comparação, por exemplo, com o Miranda, que atua no futebol europeu? Bom, quando houve a minha transferência para a China, eu já sabia que ia haver esses questionamentos. E a questão de preparação, eu acho que, como na China, para uma semana antes do futebol europeu, então não dá para você ter uma parada e ficar 5, 6 dias sem trabalhar, sem treinar. Isso aí, se acontecesse em qualquer lugar do mundo, é impossível você ficar tanto tempo parado. E a gente vem fazendo o nosso trabalho, né, com nossos preparadores físicos, nossos trabalhos antes de apresentar na seleção, e isso vem sendo importante para nós. Houve desconfiança, mas cada um de nós sabíamos a nossa capacidade, o nosso potencial. E a certeza de uma coisa, é que estamos aqui porque merecemos. Então, esperamos fazer mais uma vez o grande trabalho para que possamos retornar. Paulinho, boa noite. Ok.
Bom, vocês estão vendo aí a entrevista. O Garrafa tá perguntando, né, agora pro Paulinho. Vamos voltar? Volta lá, João. E qual seleção que perde mais? Bom, 2 grandes jogadores. Gabriel Jesus vivendo, né, agora antes dessa lesão aí, um grande momento, espetacular. E perdemos. Uma grande perca aí para nós, mas quem o professor Tite convocou, quem está aqui hoje, tenho certeza que vai dar conta do recado. E o Soares também é um grande jogador e acho que tenho certeza que ele vai fazer falta para a seleção uruguaia. Mas eu acho que o momento é de pensar quem foi convocado aqui, Diego Souza, enfim, quem o professor Tite convocou, os atacantes, em fazer um grande trabalho, mas uma perda muito grande para nós do Gabriel Jesus. Tá certo, vocês estão vendo a entrevista coletiva da seleção brasileira, Paulinho falando com o nosso repórter Osmar Garrafa, que está ao vivo lá. E bom, se a seleção sub-20 decepcionou no sul-americano da categoria, a garotada do time sub-17 fez bonito no Chile e contra os donos da casa goleou 3 gols do palmeirense Alan e ficou com o título. A empolgação dos jogadores da seleção brasileira antes do jogo diante do Chile já mostrava que dificilmente o título do sul-americano sub-17 não viria com uma vitória. Tanto que a garotada do Brasil abriu o placar aos 10 minutos com Paulinho após belo passe de Lincoln, 1-0. No fim do primeiro tempo, Alan cobrou falta, a bola pegou na trave, rebateu no goleiro com o sino e entrou. O segundo da seleção na partida. Já no segundo tempo, em nova cobrança de falta, Alan contou com a sorte, desta vez para ampliar a vantagem, 3-0. O quarto gol brasileiro veio na jogada de Everson pela esquerda. Lincoln chegou batendo bonito e deixou dele. Para encerrar o show, Alan anotou mais um e definiu o placar, 5-0 Brasil. Este foi o 12º título do Sul-Americano Sub-17 para a seleção. O Mundial da categoria acontece na Índia, em outubro deste ano. O polêmico gol que acabou determinando a derrota do Corinthians para a Ferroviária por 1-0 foi assunto na reapresentação dos jogadores. Veja com o Jonas Campos. CT Joaquim Grava prontinho para receber a seleção brasileira. Mesmo assim, o Corinthians manteve a rotina e viveu a tradicional segunda-feira pós-rodada. Titulares do último jogo em trabalho regenerativo, reservas no gramado. O assunto do dia, adivinha? O polêmico gol de Alan Mineiro da Ferroviária. Lance que determinou a segunda derrota do Timão na temporada. Eu fiquei em dúvida no começo, assim, para ser bem honesto, o que estava acontecendo e tal. E acabei levantando a mão também, mas a bola tinha batido na minha mão, sim. Depois foram ver que a bola tinha batido na mão do jogador, né? Nitidamente. O gol foi irregular. Quando a gente ganha com um gol irregular, se toca muito na tecla. O Corinthians ganhou e o gol foi irregular. O gol também foi irregular e a gente acabou... Esse gol acabou perdendo, a gente acabou perdendo o jogo. Polêmicas à parte, a semana do já classificado Corinthians será de dose dupla no Campeonato Paulista. Quinta-feira em Itaquera, a equipe recebe o Red Bull Brasil em um horário inusitado para o meio de semana, 5 horas da tarde. E no domingo tem clássico contra o São Paulo. O maior problema de Fábio Carille para esses 2 jogos são os desfalques. Quinta-feira, contra o Red Bull Brasil, o treinador não contará com Jadson suspenso e com Fagner e Romero, que irão defender as seleções brasileira e paraguaia nas eliminatórias. Os convocados, inclusive, serão ausências no clássico de domingo contra o São Paulo, no Morumbi. Isso sem contar jogadores no departamento médico. Giovanni Augusto, Casim e Marquinhos Gabriel estão fora de combate. E o zagueiro Balbuena será reavaliado ao longo desta semana. É importante todos estar aptos a poder treinar, a poder estar à disposição do professor. E é ruim quando a gente fica sem alguns jogadores, e são jogadores importantes. Acho que é começo de trabalho também é bom. Que ele consiga repetir a equipe que ele pensa, a equipe ser titular, pelo fato de entrosar mais rapidamente. Palavras de quem faz uma temporada estável em relação ao ano passado e trabalha duro no CT. E já que a atmosfera por aqui é de seleção brasileira, não custa perguntar. Até que ponto isso mexe com você? O quanto a seleção brasileira ainda faz parte dos seus planos? Acho que faz parte quando for convocado, né? Ser convocado, espero e vou trabalhar futuramente poder ser convocado. Lógico que o meu trabalho aqui no Corinthians que pode me levar à seleção.
Está torcendo para isso, né, Cássio? Vamos falar agora do São Paulo, que tropeçou na rodada desse final de semana, de novo, empatando com o Ituano aí por 1-1. O repórter Alexandre Silvestre foi conferir a segunda-feira do Tricolor. Fala pessoal, semana importante para o São Paulo, que ainda precisa garantir a classificação de forma matemática à próxima fase do Campeonato Paulista. Sofreu bastante para conquistar um empate dentro de casa sábado passado diante do Ituano e agora tem pela frente na quarta-feira em Ribeirão Preto o Botafogo e no domingo clássico no Morumbi frente ao Corinthians. A tendência para esse meio de semana é que o goleiro Renan Ribeiro seja o titular no gol do São Paulo, mas não dá para cravar essa escalação do Renan Ribeiro por enquanto, até porque o Rogério Ceni faz mistério, fechou parte do treinamento desta segunda-feira aqui no CT da Barra Funda. A dupla de zaga titular provavelmente fica de fora mais uma vez. Rodrigo Caio com problema no joelho e o Maicon no tornozelo seguem a recuperação. Talvez possam enfrentar o Timão no final de semana. E 3 baixas confirmadas, jogadores que foram convocados pelas respectivas seleções da Argentina e do Peru para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o Lucas Prato e o Buffarini com a Argentina e o Cueva com a seleção do Peru. No caso do Lucas Prato, a briga para substituí-lo fica entre 2 outros centroavantes que não têm a mesma capacidade técnica, mas que são camisas 9 de ofício, o Gilberto e o Chaves. Já para a vaga do Cueva, o Rogério Ceni não tem um jogador tão qualificado tecnicamente como o baixinho Arisco, então pode até mexer no esquema tático do São Paulo para esse jogo contra o Botafogo. Um abraço, boa noite. O Silvestre levantou uma possibilidade de o Cueva e o Prato poderem jogar contra o Corinthians. É complicado, mas existe. O Prato e o Cueva estão pendurados. Por causa dos cartões. Cartões amarelos. Então, se o Cueva levar um cartão amarelo contra a Venezuela e o Prato levar um cartão amarelo no jogo da Argentina contra o Chile, eles vão ter que cumprir suspensão no próximo jogo, nos próximos jogos, né? Tanto de Peru e de Argentina. E aí, se as seleções liberarem eles poderiam jogar caso recebam cartões amarelos no meio de semana. O Peru contra a Venezuela e a Argentina contra o Chile. Mas o Cueva fez de tudo para tomar o cartão amarelo aqui, para ficar de fora pelo São Paulo. Ele foi lá e mandou a sola no adversário lá no jogo passado aí contra o Ituano. Então, eu acho que na seleção eles não vão ficar fora não, porque eles são importantes lá para a seleção. Principalmente o Prato, na condição que ele está. Não vai dar chance para o Higuaín nem para o Agüero. O Agüero voltou a fazer gol lá agora. E o mesmo Cueva, né, que é o armador, né? Aí o Cueva se aqui no Brasil ele já é importante, você imagina no Peru. Não, e aí tem um outro detalhe também. Convencer a Argentina e o Peru a liberarem os jogadores. Mas libera, o cara não vai jogar mais, vai ficar lá coçando o saco? Libera, pô. Herói da vitória de ontem na Vila, o goleiro Fernando Praz foi o personagem do dia no Palmeiras e o Adriano Dolfi acompanhou os trabalhos na academia de futebol. Uma vitória cheia de emoção na Vila Belmiro. Roger Guedes foi decisivo lá na frente. Lá atrás, o goleiro Fernando Praz tirou bolas até com os olhos. Cara, tem que ter sorte também, né? Não adianta, tem aquele momento ali, o jogador desse tinha cruzado, desviou no Dracena, eu acho. Me matou o Dracena, matou o Zé. E a única coisa que a gente tinha era essa coisa, o imponderável, né? E graças a Deus, como algumas vezes vai contra a gente, ano passado eu me lembro aqui contra o Santos, o Gabigol chutou uma bola, ela vinha na minha mão, bateu nas costas do Vitor Hugo e entrou bem no cantinho. Então, às vezes acontece para um lado, às vezes para o outro. Ainda bem que nesse jogo foi para o nosso lado, porque era um momento difícil a gente tomar um gol ali, primeiro tempo, do jeito que estavam as coisas, podia complicar o jogo. O goleirão foi o destaque do Palmeiras, com pelo menos 3 defesas difíceis. A da cabeçada, de repente, foi mais difícil, porque foi a mais longe, né? Foi perto do pé da trave e ela ainda bateu no chão antes de chegar e o campo estava molhado. Acho que foi mais difícil. Defesas que fazem para sonhar em voltar a defender a seleção brasileira. O que eu sempre falei, enquanto tu estiver jogando num time grande como o Palmeiras, tu for titular
e estiver jogando em alto nível, e como o time está hoje, disputando competições importantes, eu acho que o jogador tem o direito, até o dever de sonhar com a seleção. Se vai chegar ou não é outra coisa, mas é que nem trabalhar. Tu trabalha aqui todo dia muito para chegar almejando a perfeição, mas tu nunca vai conseguir chegar lá. Mas tu trabalha para isso. Se vai conseguir chegar na seleção ou não, aí são outros 500. A boa fase de Fernando Praz coincide com a do Palmeiras, que venceu os 3 últimos jogos. Possui a melhor campanha de todo o torneio e, inclusive, já está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista. Tem nada de melhor time ainda. O campeonato nem chegou no final da primeira fase. E quando os 8 classificarem, esses 8 que entrarem, qualquer um pode ser campeão. A gente tem exemplos aí do Ituano em 2014, do Audax ano passado. Então, é uma coisa que a gente não pode fazer, é baixar a guarda. E o palmeirense Marlon lá em Birigui tá feliz da vida. Se ele fechar a boca sorrindo, ele morde as orelhas. E o Fernando Praz quer uma vaga na seleção. Não se esqueça que ele não foi para a Olimpíada porque ele se machucou, que é uma vaga na seleção principal, que o Tite está convocando uns goleiros ali que tudo leite condensado, bateu, tomou. Pro Emerson Leão, veio ontem no mês e falou que para ele o goleiro é o Fernando Praz, né? O Fernando Praz tem chance aí, tá jogando, mas o Palmeiras, vou repetir, com o time que tem, com o grupo de jogadores que tem, não pode ter o seu goleiro o melhor jogador em campo, não. Isso é sinal que, taticamente, a equipe não está bem. Tá bom? O Rodolfo Gamberini também, quando era criança lá em Santos, ele era goleiro, só pegava na volta. Fim da enquete do site gazetesportiva.com, o Santos vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista? Deu que sim, né, João? Sim. 59, deu que não, 59% dos votos. O não vai se classificar, gente, mas não posso falar isso que o Gamberini é santista, ele fica chateado. Não, esse daí aposta que foi os inimigos aí que ficaram votando. Vai classificar sim. Acabou hoje, já acabou, já deu o horário, temos que ir embora. Então fiquem com Deus, ainda é possível. Tchau, gente. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já. Beijo, tchau.